Oi, gente, tudo bem? Pastor Surian aqui, sou pastor na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a IELB, e hoje nós vamos falar um pouco sobre fé, justificação somente pela fé. Tá, ok, eu creio na justificação que é somente pela fé, só pela fé. A maioria dos protestantes acredita que a justificação é pela fé, mas você tem que confirmar a fé pelas obras. Até as pessoas que acreditam na predestinação, de que Deus predestinou a pessoa, ela tem que confirmar que ela é predestinada, você descobre se ela é predestinada ou não pelas obras, né? Então, é sempre a relação fé mais obras. A Igreja Católica fala isso explicitamente, os evangélicos não falam explicitamente, mas sempre colocam obras na justificação, né? O que é justificação? Justificar é dar motivo. Qual é o motivo de você ser salvo? A maioria aponta, tem que crer e tem que ter obras. As obras confirmam a fé, né? Então, eles colocam o motivo como sendo também as obras. Muitos vão até mais além e colocam as obras mesmo, só as obras. A fé é consequência das obras, né? Se você faz o bem, você vai crer. E se você... Outros colocam, não, se você crer, você vai fazer o bem, mas tem que fazer o bem, senão você não está salvo, né? Esse é o motivo. Para nós luteranos, nós acreditamos que o motivo para ser salvo é Jesus Cristo, né? E nós recebemos Jesus Cristo por meio da fé. Então, o motivo de nós termos Jesus Cristo é a fé. E a fé é um presente de Deus, não é uma coisa que a gente nasce com a fé. A gente recebe essa fé de Deus. É Deus que faz toda a obra da salvação sem nenhuma colaboração nossa, né? Deus faz a obra sozinho. Por isso nós somos chamados de monergistas, ou monerguistas, né? E a gente coloca a fé como sendo o meio de nós sermos salvos. A justificação que dá motivo para nós sermos cristãos é a fé em Jesus. Ok, aí que fica aquela grande questão. Que tipo de fé é essa, né? Porque Tiago fala assim, você crê que Deus é um só? Faz bem. Os demônios também creem e temem por causa disso. Então parece que a fé é diferente do que Tiago está falando, né? Porque Paulo fala que a justificação é pela fé. Mas Tiago está falando que não. Ele até fala que é pelas obras, né? Só que Tiago está falando de duas justificações, de outro tipo de justificação. Ele está falando da justificação diante das pessoas, né? Diante de Deus, quando nós cremos em Jesus Cristo, nós temos os nossos problemas com Deus resolvidos. Nós somos salvos, né? Por meio da fé. E nós luteranos cremos que a fé vem pela palavra e pelos sacramentos, pelo meio da graça. Os outros protestantes não creem assim. Essa é uma doutrina que só nós, luteranos, acreditamos. A gente trouxe isso, também anglicanos, né? Protestantes anglicanos, uma parte dos anglicanos, anglo-católicos principalmente, também acreditam nisso, né? Que a fé vem pelo meio da palavra e sacramentos. Os católicos ortodoxos também pensam, os cristãos mais antigos também pensam assim. Mas para eles você tem que confirmar a fé pelas obras, né? E os outros protestantes não. Os outros protestantes pensam que a fé vem diretamente. Deus manda direto no coração, ele trabalha diretamente na pessoa. Os meios da graça são sinais dessa fé, né? Que nem diz as confissões reformadas que trabalham a questão da palavra e sacramentos. Para as confissões reformadas, como a de Westminster, a fé, o batismo, a Santa Ceia e a pregação da palavra não tem poder para salvar, né? Nós cremos que sim, tem poder. Quando a pessoa é batizada, ela é salva, né? Ela não tem que confirmar o batismo pelas obras, ela já é salva. O que pode acontecer é ela rejeitar a salvação que ela recebeu no batismo, e aí ela perde a salvação. Agora, ela está salva, quando ela é batizada, ela está salva. O batismo salva, como diz a Bíblia lá em 1 Pedro 3:21. As confissões reformadas dizem que não, que o batismo não salva, mas é um sinal da salvação, é um sinal de que Deus pode estar salvando ou não, depende da eleição divina, né? Eu acho que são os únicos grupos protestantes que confessionalmente negam a eficácia da palavra e sacramentos na salvação das pessoas. Acreditam que a palavra e sacramentos são sinais que trazem a salvação, mas não é por meio deles, né? São só apenas sinais que mostram a salvação. Que mostram que você é parte do pacto de Deus e tudo mais, segundo a doutrina calvinista, né? Já os outros grupos protestantes e evangelicais, eles negam também a eficácia da palavra e sacramento, só que não de forma confessional. Isso no dia a dia, nas doutrinas, teologia sistemática e tal, nos conteúdos que eles produzem.
Só que nós cremos que mesmo as pessoas que não creem, como nós, nessas doutrinas da palavra e sacramentos, elas podem ser salvas. Então, assim, esse que é o grande X da questão. O Santo Agostinho, ele enumera 2 tipos de fé. A fides qua, que é a que Paulo fala, que justifica, e a fides que, que é a que Tiago fala que não justifica sem as obras. Por quê? A fides qua nos justifica diante de Deus, e a fides que nos justifica diante das pessoas. Se você fala, aí que o Tiago fala, né? Se você tem o sustento, você tem condições de ajudar uma pessoa pobre, e você só fala, vai, Deus te abençoe, e não dá o alimento para ela, sua fé é inútil, é morta. Essa é a fides que. O que são fides que e fides qua? Fides qua é fides qua creditur, em latim, né? Então é a fé em quem eu creio. A fé em quem eu creio. E fides que creditur é a fé no que eu creio. A fides qua é a fé no objeto, na pessoa que eu creio. E a fides que é a fé na coisa, na doutrina que eu creio. Entendeu? Então, Paulo fala que a fides... ele não fala em latim, né? Mas Santo Agostinho identifica a fé que Paulo fala de fides qua, que é a que Hebreus 11:1 fala, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Você crê em Jesus, então para você crer em Jesus, você espera nas promessas dele e você tem prova pela fé de que ele é real, de que ele existe, de que ele está com você, que todas as promessas dele vão ser cumpridas, né? Então, assim, você crê em Jesus, essa fé te salva, ela te justifica diante de Deus. E essa é a fides qua. Agora, a fides que, ela é a fé que eu confesso, é a fé que eu ensino, é a doutrina que eu creio. Aí que Tiago fala, você crê que Deus existe? Muita gente acredita que Deus existe, até ateus, que às vezes tem raiva de Deus, acredita que ele existe, mas acredita que Deus existe, né? Você vê aí os terroristas, o pessoal da política, gente que faz coisa muito ruim, gente muito má, que acredita que Deus existe. Então, acreditar que Deus existe, acreditar em doutrinas, cada um tem uma doutrina, né? Acreditar em doutrinas não salva. Por isso que nós, luteranos, nós cremos, confessamos e ensinamos a nossa doutrina como sendo a doutrina sólida, queremos ser a doutrina pura, queremos ser uma doutrina bíblica, mas nós não colocamos a crença na doutrina luterana confessional como sendo requisito de salvação, porque não é a fides que salva, é a fides qua. Aquele que crê em Jesus Cristo para perdão de seus pecados e confia em Jesus Cristo, que Santo Agostinho chamava de fidúcia, confiança, fides que é a confiança em Jesus Cristo, ele está salvo, mesmo que ele professe uma doutrina diferente. Porém, a fides que mostra a sua fides qua. Se você aprende as doutrinas e você rejeita a doutrina verdadeira sobre Deus e Jesus Cristo, sobre a Trindade, você não está salvo. Você tem uma fides qua na pessoa errada. Você tem a fides qua numa invenção de homens e não em Jesus Cristo que veio na Bíblia. Então, se você confessa uma doutrina errada, sabendo a doutrina certa, a sua fides qua, ela não é na pessoa de Jesus Cristo. Não é pelas obras, porém as suas obras também demonstram a sua fides qua, né? Se você sabe o que é certo e você luta contra o que é errado, você crê na pessoa de Jesus Cristo, porque você confia em Jesus e sabe que com a ajuda dele você vai resistir ao pecado, você vai ajudar o próximo, você vai fazer aquilo que é bom. Você quer fazer aquilo que é bom. Agora, se você não quer fazer aquilo que é bom, então você confia numa invenção própria, numa invenção de homens, mas você não tem a fides qua em Jesus Cristo. A sua fides qua é numa invenção, porque você não crê no que Jesus ensinou. Se você crê em Jesus, mas não crê no que ele falou, então você não crê em Jesus, você não confia em Jesus, né? Agora, se a pessoa tem uma fides que a gente considera errada, né? Não é heresia, mas uma heterodoxia, né? Ou seja, tem pontos certos, mas muitos pontos errados. Quer dizer que ela vai para o inferno? Não, porque existem pontos que não são fundamentais na fé, que não falam, por exemplo, que você crê ou não em Jesus Cristo. Nós, por exemplo, luteranos confessionais, cremos que o papado é o anticristo. O Papa é o anticristo. Não a pessoa do Papa Francisco, mas o ofício papal, ele se coloca como intercessor, intermediário entre Deus e os homens. E qualquer um que se coloque no lugar de Cristo,
ele é um anticristo. Então isso se vale também para esses apóstolos neopentecostais, que também são anticristos. O ofício apostólico neopentecostal é anticristo. E se você não crê igual eu, você não está salvo? Não, isso é fidesqué, isso são coisas que a gente não revelam Jesus Cristo, mas revelam consequências da fé em Jesus Cristo que nem sempre estão claras na Bíblia. Então nós podemos ter discordâncias e diferenças na fidesqué. Isso não nos tira a salvação, ou não nos impede de ser salvos, as discordâncias na fidesqué. Agora, discordâncias na fidesquá, se a pessoa mexe em qualquer pessoa na Trindade, se mexe na Trindade, se mexe na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Pai, na pessoa do Espírito Santo, a fidesqué dela é errada e possivelmente, provavelmente, ela não está salva. Só se ela, de repente, não entender, né? Talvez ela receba a fidesquá, porque a fidesquá é obra de Deus, é obra de Deus. Porque se fosse assim, se a fidesqué fosse necessária para confirmar a fidesquá, que eu estou falando que não é, né? Então, deficientes intelectuais, crianças, idosos com Alzheimer, pessoas que não têm capacidade de entender a pessoa de Jesus Cristo, a Trindade, ela estaria condenada, ela ia para o inferno, as crianças iriam para o inferno, deficientes intelectuais iriam para o inferno, velhos com Alzheimer estariam no inferno. E não é assim, não é assim. Então, mesmo que você não entenda, consiga explicar a fidesquá com a fidesqué, a fé na pessoa que você crê, no objeto que você crê, a Trindade, Jesus Cristo, Pai, o Espírito Santo, Pai, Filho, Espírito Santo, mesmo se você tiver dificuldades de explicar, se a pessoa é um deficiente intelectual, se a pessoa tem Alzheimer, se a pessoa é uma criança, ela confia em Jesus Cristo, ela confia na Trindade, mesmo sem entender. Então, por quê? Porque foi Deus que deu essa fé, pelo meio da palavra e sacramentos. Então, foi Deus que deu essa fé para essa pessoa. As crianças creem também. Fé é fidúcia, é confiança. Quando a criança está no colo da mãe, ela sabe que aquela é a mãe. Aí você pega a criança, ela começa a chorar. Você não é a mãe, ela já sabe. Ela fala, não, eu não conheço esse cara que está pegando no colo. Eu não conheço. Eu quero a minha mãe, eu quero ir para o colo da minha mãe, porque eu confio nela. A criança crê, a criança confia. E ela, quando é batizada, ela recebe a confiança em Jesus Cristo, mesmo sem entender. Conforme ela vai crescendo, ela vai sendo ensinada a fidesqué para que ela possa viver a fidesquá através da fidesqué. A fidesqué serve a fidesquá, para que nós possamos viver. A fé na doutrina fidesqué nos serve para que nós possamos viver a fidesquá, a fé na Trindade, em Jesus Cristo. Jesus Cristo é uma das pessoas da Trindade, né? 3 pessoas, um Deus. Jesus Cristo não é o Pai, Jesus Cristo não é o Espírito Santo, mas é através de Jesus Cristo que nós conhecemos o Pai e o Espírito Santo. E das 3 pessoas, nós não falamos 3 deuses, é um Deus só. Um só Deus para todo sempre está conosco em 3 pessoas. E nós recebemos através de Jesus Cristo. Então a nossa fidesquá na Trindade, ela é em Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo nós temos toda a Trindade, as 3 pessoas da Trindade. Então, assim, a fidesqué, ela nos ajuda a viver a fidesquá, ela nos faz viver a fidesquá. Por isso que nós temos que tomar cuidado para ter uma doutrina correta, evitar doutrinas erradas. Senão nós deixamos de viver as promessas de Jesus Cristo, os benefícios de Jesus Cristo, a paz de Jesus Cristo, o amor de Jesus Cristo que Ele nos dá para amar o próximo. Nós deixamos de amar o próximo porque nós não estamos trabalhando bem a nossa fidesqué, a nossa fé doutrinária. A fé doutrinária nos traz qualidade de vida cristã. Então ela é importante, ela é fundamental, mas ela não salva. O que nos salva é a fidesquá, a fé no objeto, a fé na Trindade, a fé na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa do Pai, na pessoa do Espírito Santo. Então vocês entenderam? É assim. Tiago fala que a fé sem obras é morta, ele está falando de fidesqué. Não adianta você ensinar que Deus é amor e não amar o seu próximo. Ensinar a palavra de Deus, mas não viver a palavra de Deus. Uma coisa é não conseguir viver. Eu não consigo viver a palavra de Deus, você não consegue, ninguém consegue. Mas nós lutamos para viver. Outra coisa é não querer viver, né? Tem gente que se diz cristã, mas não quer viver o que a Bíblia ensina. Quer viver do seu jeito. Então, ela não está justificada diante de Deus e nem do próximo. Agora, quando no nosso caso nós queremos viver, mas não conseguimos,
nós não nos justificamos diante do próximo. Ele vai olhar para nós e vai falar, esse cara é um hipócrita, essa mulher é uma hipócrita, porque ela ensina uma coisa e faz outra. Então nós temos que consertar sempre a nossa vida, recebendo o perdão de Deus e buscando tentar de novo para nos justificar diante do próximo. Diante do próximo, a fé sem obras é morta. Ele não quer saber o que a gente ensina, ele quer saber o que a gente vive. Então nós temos que viver a nossa fé. Agora, diante de Deus, então, ou seja, a fidesque nos justifica, ela não justifica sozinha diante das pessoas. Ela justifica com obras. As pessoas vão olhar e falar, ah, esse cara é cristão. Qual é o motivo dele ser cristão? Ele vive o que ele prega. Ele ensina isso e ele vive isso. Então, eu estou justificado diante da pessoa. Agora, diante de Deus, não é as obras. A gente não tem obra para Deus, não precisa das nossas obras. E também a gente não tem nada para pagar o preço dos nossos pecados. É somente a fé. Fides qua. Somente a fé em Jesus Cristo que nos salva e nós recebemos essa fé pela palavra dos sacramentos. Então nós cremos em Jesus Cristo porque Deus nos trouxe essa fé. É uma obra de Deus. Então é por essa fé, fides qua, que nós somos salvos. Já que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo, fides qua, então vamos viver também, vamos buscar o ensinamento da palavra de Deus, que é a fides qua, para que nós possamos viver a fides qua, a fé na doutrina, para mostrar para as pessoas que a palavra de Deus é eficaz, tanto em nos ajudar a fazer o que é certo, quanto no perdão, principalmente no perdão por nós não fazermos o certo. Perdão de Deus para que nós possamos recomeçar, tentar de novo e fazer de novo. Ok? Acho que ficou claro agora para vocês. Se você quiser me ajudar, curte, compartilhe o vídeo para quem não conhece ainda essa questão da fé, da justificação pela fé, fides qua, fides qua. Também tem outros nomes, né? Fides qua, fides qua, também tem fides directa, ou seja, a fé em Jesus Cristo, diretamente em Jesus Cristo, a fides reflexa, a fé que nós refletimos com a nossa vida. A fides directa é refletida na fides reflexa, mas a fides reflexa não salva, e sim a fides direta, né? Fides que nós recebemos diretamente de Deus, Deus nos dá pela palavra e sacramentos, mas a fé diretamente em Jesus Cristo, diretamente em Deus o Pai, diretamente em Deus o Filho, diretamente em Deus o Espírito Santo, a Santíssima Trindade, ok? Então, me ajuda aí, curte, compartilha, se quiser me ajudar com Pix. A gente está de mudança para São Paulo e a gente está tendo gastos muito grandes, né? O nosso orçamento está estourado, a gente não tem condições de pagar tudo. Se você puder me ajudar com qualquer valor, a gente agradece, tá bom? Meu Pix eu vou deixar embaixo na descrição. Deus abençoe vocês. Amém.